Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. VINO11, o VINO 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo aí que investe em lajes corporativas, fundo de prédios, né? Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 4,91. Ele entregou de dividendo aí nos últimos 12 meses, quase 13% de dividendo, mas atenção, ele só entregou todo esse dividendo para quem tem o fundo hoje nessa base aqui depreciada. Esse é um fundo de base 10, está sendo negociado ali por R$ 4,91. Então, quem tem o fundo lá na base 10 não está recebendo aqui todo esse dividendo. Atualmente o fundo está sendo negociado a um PVP de 0,48, o que indica que ele está com 52% de desconto. É um fundo com liquidez mediana atualmente, ele vem negociando uma média de 558 mil por dia, que é uma liquidez até que aceitável, né, para nós, pequenos e médios investidores, e o fundo vem de uma variação negativa de menos 8% aí nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo, como eu disse, né, de base 10, mas antes ele era um fundo de base 60, mais ou menos. Durante um período aí, esse fundo estava sendo negociado ali acima do seu valor patrimonial, o que era incomum, porque nesse momento aqui os fundos de lajes, fundos de tijolos, estavam sendo negociados bastante depreciados. Então por que um fundo de base 10 estava sendo negociado ali na faixa de 12, às vezes até R$ 13? Ou seja, né, teoricamente aqui nesse momento, o fundo estava até muito caro. Depois a gente vai ver que nesse período aqui, ó, o fundo estava entregando um dividendo muito elevado. E aí, em razão disso, o mercado, né, como ele é rentista e imediatista, aceitou pagar muito caro pelo fundo, mas depois, inevitavelmente, começou a queda do fundo, né? Então a gente observa que, passado esse momento que ele estava entregando um dividendo mais elevado, começa a redução das cotas, ele começa a se arrefecer ali mais ou menos no final de 2021 para patamares próximos de R$10, um pouco acima, um pouco abaixo. Durante o período eleitoral ali, a cotação que estava próximo de 8 deu uma recuperada voltando para os 10, mas passadas as eleições o fundo volta a cair, findando o ano de 2024 a mais ou menos um patamar de R$8. Recentemente, né, depois do ano 2024, meados de 2024 para cá, o fundo continuou caindo, dessa vez ele chegou a patamares ali de 4 e pouquinho, e atualmente ele está mais ou menos lateralizado nessa cotação atual de próximo de R$5. A gente vê que atualmente R$ 4,91. Continuando aqui no site, a gente vê algumas informações a respeito desse fundo, tais quais o seu nome, o seu CNPJ. Esse é um fundo para investidor em geral e é um fundo de mandato renda. Ele é um fundo de lajes, é um fundo de tijolo, ele é por prazo indeterminado e é um fundo de gestão ativa. Sobre as taxas, nós vamos deixar para ver dentro do relatório gerencial e vamos deixar para ver lá dentro também sobre a taxa de vacância do fundo. Esse é um fundo que conta atualmente com mais de 144 mil cotistas, é um bom número de cotistas, mas ele vem em queda o seu número de cotistas aí. Atualmente o fundo conta com mais de 82 milhões de cotas emitidas. Ele vale atualmente R$ 10,21 e ele tem um valor de mercado de 845 milhões. O último dividendo anunciado pelo fundo está ali na casa de 5 centavos. Mais à frente, lá dentro do relatório gerencial, a gente vai ver se esses 5 centavos está dentro da capacidade geracional do fundo aí. Continuando aqui no site, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. E observa que o fundo vem com bastante dificuldade atualmente. Nos idos lá que ele estava com o dividendo até acima do normal, né? Ele vinha com rentabilidade superando aí vários outros benchmarks, mas atualmente ele vem com rentabilidade até negativa. Por quê? Um fundo que está com 50% de desconto, né? Ele vem com menos 30% de rentabilidade. Então significa que no período, só em dividendos, o fundo entregou mais ou menos 20%, né? Nesse período aí. Então, atualmente o fundo vem com menos 30%, o CDI bruto do período aí 59%, o IPCA 36%, o IFIX 23% e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, nesse período vem ali com 72% de rentabilidade. Continuando aqui no site, a gente vê sobre o dividend yield médio do fundo. Então a gente observa que o dividend yield do fundo atualmente está até maior, mas não significa que o dividendo nominal esteja maior. Isso aqui a gente observa o seguinte, ó, que o dividend yield, quando da normalidade do fundo, era na casa de 0,6, o que é extremamente comum para um fundo de tijolo. No período que ele entregou um dividend yield até mais elevado aqui, é o momento que ele estava entregando um dividendo nominal maior. Depois arrefeceu-se esse dividend yield do fundo, mas atualmente o dividend yield vem subindo. E isso aqui se dá porque o dividendo está de lado,
mas a cotação cai tanto que aí o dividend yield acaba subindo. Então a gente vê aqui que nominalmente dizendo, ó, em períodos que ele estava entregando um dividendo muito elevado ali, ó, de 7 centavos, e aquele período que eu falei que a cotação disparou, ó, o fundo chegou a entregar 9 centavos. Um fundo desse, de base 10, né, entregar 7 centavos, 9 centavos, é um dividendo muito elevado para um fundo de tijolo. Passado esse momento, ó, arrefeceu, voltou para 7, 6, 5, né? Então, atualmente o patamar de entrega do fundo está na casa ali de 5 centavos. Teve essa entrega extraordinária aqui, ó, essas entregas extraordinárias aqui. E esse período aqui se deu em momento que o fundo fez venda com lucro e aí ele estava entregando não recorrentes, tá? Então a gente observa aqui que no dia 31/7, o fundo pagou no dia 14 de agosto a quantia de 5 centavos. Esse vídeo aqui ele é gravado com 2 semanas de antecedência. Então, quando ele for ao ar, certamente aqui, ó, no último dia de agosto, já vai ter sido anunciado o dividendo para ser pago lá em setembro. Pelo que eu vi lá do relatório gerencial, a gestão estima que eles vão continuar pagando mais ou menos 5 centavos até o final do ano, até dezembro. Eles têm uma projeção de distribuição entre 5,5 e 4,5, e pelo que eu vi lá das reservas, a capacidade geracional do fundo, eu acredito que pelo menos até o final do ano a gestão consiga manter esses 5 centavos de entrega aí. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação aí para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação para o nosso canal é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com o clube de membros, tornando-se membro do nosso canal a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório e acessível, mas para o nosso canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você ainda tem vários benefícios. Você vai ter ali acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Você também tem preferência quando pede vídeos, além de vários outros benefícios. Nós contamos ainda com a nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha é um ótimo produto, com muitas funcionalidades, é uma planilha barata, acessível e que te ajuda até qual ativo comprar, no poder decisório de qual ativo comprar. Adquira a planilha, porque além de você ter ali um ótimo produto, é uma forma de apoiar o nosso canal aí financeiramente. Por fim, nós contamos também com os nossos e-books. São e-books de ótima qualidade, são e-books baratos, acessíveis e com conteúdo muito agregador. Na aquisição desses e-books, você também tem ali um ótimo produto e é uma forma de vocês apoiarem o canal financeiramente. Desde já, muito, muito obrigado. Esse vídeo aqui foi uma sugestão, né, do membro, o Cleiton Souza, ele pediu, né? Ele falou, Amu, tem como fazer uma análise do Vino 11? Tá aqui o pedido dele sendo atendido com preferência, né? Então, membros eu passo, já tinha outros vídeos na frente, eu acabei tirando os outros vídeos que eu ia gravar e trouxe esse aqui para a fila de preferência. Então, a gente atende os pedidos de membros muito mais rápidos, né? E se você estiver precisando de uma ajuda para uma consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Aqui agora nós chegamos ao relatório gerencial, né? E é o relatório mais recente entregue pela gestão. Aqui a gente vê o índice que está as informações, e aí a gente chega começando a entrar aqui no relatório. Então esse fundo aqui cobra de taxa 1,2% até 500 milhões, e como esse é um fundo de 800 milhões, sobre os outros 300 milhões excedentes aqui, ó, a taxa reduz para 1,10%. Então à medida que o fundo for crescendo, se ele passar de 1 bilhão, o valor que exceder aqui, ó, dos 500 milhões, de 500 milhões a 1 bilhão, acima de 1 bilhão, só o que for excedendo vai incidir numa taxa menor. Então, teoricamente, né, quanto mais o fundo for crescendo, teoricamente vai ficando um pouco mais barateiro. O fundo também tem taxa de performance de 20% sobre IPCA mais 6, aí, se conseguir bater essa performance. Aqui ele traz alguns destaques, o dividendo entregue, mas tem que lembrar que esse dividendo aqui é para cota depreciada. Os contratos têm vencimento longo, né? Tem muito contrato atípico dentro do fundo, e o fundo tem uma reserva aí de 17 centavos. Então, baseado nessa reserva de 17 centavos, isso aqui é equivalente a mais de 3 meses de distribuição. Então, eu acho que ele tem condição de manter esses 5 centavos que ele vem entregando aí com certa facilidade, né? Continuando aqui, a gente chega no comentário da gestão. Essa parte toda, comentário macro aqui, eu vou pular para vocês, né? Mas eu sugiro que se vocês
Nessa parte, pausa o vídeo, dê uma olhada nessa parte com atenção. Aqui é o que a gestão fala, o cenário macroeconômico, economia dos Estados Unidos, também fala sobre Europa, Brasil e etc. Mas eu vou vir aqui para a parte, ele começa a falar a respeito do fundo. Então, o que ele fala aqui, em julho, o fundo gerou um resultado de 4,5 centavos. Então, a capacidade atual do fundo nem é os 5 centavos, mas como ele tem muita reserva, né? Eu acho que ele consegue manter esses 5 centavos aí durante um bom período aí. E se nesse período aí não houver uma melhoria, um aumento nas receitas do fundo. Adicionalmente a essa reserva que o fundo já possui, o fundo ainda possui 19 centavos por cota em resultado não recorrente a receber. Então isso aqui, eles venderam parte desse prédio aqui e essa venda ela foi feita para fazer frente à alavancagem do fundo. Então isso aqui eles vão receber em abril do ano que vem. No portfólio imobiliário, o destaque do mês foi a contratação da CBRE como nova Asset Manager. Isso aqui vai ser para ajudar o fundo aí em contratos de locação e coisas nesse sentido aí. E o que eles falam é que essa contratação não vai causar nem pouquíssimo impacto para o fundo. Isso vai gerar aí por mês, se fosse 1 centavo, 1/10, 1 centésimo, então são 2 centésimos de centavo aí. Então, assim, é algo que não vai trazer grande impacto nas receitas do fundo, teve um pequeno aumento aí nas despesas. Aqui a gente chega na DRE, demonstrativo de resultado de exercício, e a gente vê como que estão as capacidades do fundo. Note isso aqui, em julho, o fundo teve de receitas de aluguéis, 7.706.000. Só que só de despesas com alavancagem foi 3.500.000 aqui, Então o fundo gasta muito com alavancagem. Se a gente pegar 3.500.000 e jogar isso aí para 12 meses, a gente vai ver que isso aqui dá mais de 40 milhões. Por que eu tô querendo mostrar isso para vocês? Isso aqui é o que ele tá pagando aí todo mês aí com alavancagem, só que de tempo em tempo ele também tem que pagar amortizações. A gente vai ver depois lá na frente como que funciona esses gastos aí. Então, note que a alavancagem do fundo consome muito das receitas do fundo. Então, 3,5 milhões aí de alavancagem. E o que ele tem em caixa está gerando 246 mil, então sobra um resultado líquido de 3.200.000. E aí o que vai para o bolso da gestão propriamente dito, 400 mil. Sendo que vai para administração e escriturador 112 mil e para gestão 288 mil. Ele traz aqui outras receitas ou despesas, ele não diz o que é, né? Mas nós não vamos considerar aqui nos custos, né? Então eu vou calcular, como eu sempre faço aqui para vocês, e verificar na prática, né? O que essas despesas aqui, estão representando frente às receitas do fundo. Então a gente vai pegar aqui esses 4 décimos de centavo aqui, 0,004, pegar esse valor aqui e multiplicar por 100 e dividir pelos 9,5 centavos aqui, que ele gerou, 0,095. Então a gente vê que as taxas do fundo estão na casa ali de 4,20%, né? Se você considerar essa receita financeira aqui, ainda melhora um pouquinho mais as receitas do fundo aí. Mas as taxas, né? As taxas cobradas pela gestora aí não representam muito para aquilo que eles têm de receita. Então, no quesito de taxa, eu considero aí bem tranquilo. Um ponto de atenção é o seguinte, note que a gestão sempre costuma ter reserva. Essa linha, essa parte cinza lá de trás, veja que o fundo sempre trabalhou com reservas e tinha sempre uma boa reserva. E aí, quando essas reservas estavam ali se acomodando com essa nova venda que eles fizeram, eles têm uma nova reserva maior ali. Como parte da venda, eles tiveram que fazer uma distribuição um pouco mais elevada, diminuir um pouquinho ali das reservas, mas ainda assim, só em reservas eles têm o acumulado ali de mais ou menos 3 meses de distribuição, então essas reservas trazem, de certa maneira, uma tranquilidade aí para o fundo. Aqui ele fala sobre estimativos, né, a guidance, então eles estimam entregar entre 4,5 e 5,5, isso até o final do ano, até dezembro. E baseado nas reservas que o fundo possui, eu acho que eles têm condição sim de manter esse patamar de distribuição aí. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao nosso canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no nosso canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós. E aí, você conhecia esse fundo imobiliário? Você já teve ou teria esse fundo no seu portfólio? Você acha que a Vino vem fazendo um mau trabalho nesse fundo e nos demais fundos da sua gestora? Comenta aí pra nós, seu comentário é muito importante.
Você gosta do segmento de lajes ou não quer mais investir no segmento de lajes? Comenta aí para nós. Toda vez que trago algum fundo aqui no canal, eu tento ser o mais transparente possível se eu tenho ou não aquele fundo no meu portfólio. Esse é um fundo que faz parte da carteira do canal. Eu acho que esse fundo não está entre os melhores. A gestora realmente deu uma mudada ali na composição de como era o fundo quando ele comprou o imóvel da Rede Globo, fez uma alavancagem muito grande para esse imóvel e, de certa maneira, né, essa alavancagem que foi feita acabou trazendo um grande impacto para o fundo aí e, segundo alguns, né, dizem que isso não trouxe tanto retorno assim para o fundo, né? Mas, frente ao valor que o fundo está hoje e o dividendo que ele entrega, eu acho que é algo aceitável. Para quem tem um fundo lá na sua base, na base 10, recebendo o dividendo que ele está entregando hoje, é algo totalmente, né, é ruim. Mas para quem compra o fundo hoje nessa base depreciada, eu acho que é um bom risco-retorno aí frente ao que o fundo possui. No geral, né, apesar do risco da alavancagem, pelo menos aí para os próximos anos, daqui a pouco a gente vai ver um pouco melhor sobre isso, eu vejo que está um pouco controlado o risco de alavancagem do fundo e não vejo como sendo algo tão problemático assim como o fundo, enfim, né? Como eu sempre falo, eu tento ser transparente se eu tenho ou não ativo no portfólio. Esse é um fundo que faz parte da carteira do canal, da carteira pública, da carteira fechada, e eu acho que é um fundo que, no médio e longo prazo, pode sim entregar um bom resultado. E, de novo, né? Nessa base depreciada, eu acho uma boa sim, frente ao que o fundo vem entregando. Mas, esse momento aí, essa alavancagem do fundo, são pontos de atenção. O ponto dele ter alta concentração em um único inquilino é pontos de atenção. E é sempre muito importante que você observe, né, a respeito daquele ativo, para você entender os riscos inerentes àquilo que você está investindo. Mas eu gosto do segmento e, apesar de tudo, acho que é um fundo aceitável aí para se estar investindo. Mas bastante cuidado, não tenha ou venda ou compre só porque alguém tem, né? É muito importante que você estude o ativo para que você chegue às suas próprias conclusões. E o fato de eu ter esse ativo não significa que ele seja bom ou ruim. E também não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Eu gostaria de reforçar com vocês o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. O canal rompeu os 18 mil. Nós estamos em busca de bater os 18.100, 18.500, 19, 20 mil. Eu tenho certeza e convicção que com a ajuda de vocês nós vamos chegar nessa marca aí. O nosso canal está presente em outras plataformas. Vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que tudo isso ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá, que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. E se você estiver precisando de uma ajuda para uma consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Aqui nós voltamos ao relatório gerencial e chega na parte de rentabilidade, né? E a gente vê que o fundo vem com a rentabilidade deixando a desejar, ficando com a rentabilidade até abaixo do IFIX, então o fundo está sofrendo bastante, principalmente por causa das suas cotas depreciadas. A gente vê que o fundo também caiu o número de cotistas, ele encerrou esse relatório gerencial com 144 mil, mas ele já teve um pico ali de quase 155 mil. Então ele vem perdendo cotistas aí, acho que o pessoal está um pouco chateado, desesperado, né? Com a queda na cotação que não para de cair. Continuando aqui, a gente chega no portfólio do fundo. Os imóveis que o fundo possui um valor de mercado ali de 1 bilhão e 200 milhões. Ele tem em caixa 38 milhões, tem a receber aqui, ó, quase 50 milhões. E a alavancagem do fundo, 465 milhões. Então, por que é importante ver esses números aí? Ó? A gente vai observar por causa disso aqui. Aqui ele mostra toda a alavancagem que foi feita, e em especial a alavancagem da Rede Globo. Ó, 360 milhões de dívida aí para pagar a Rede Globo. As outras dívidas não são tão altas assim. Aqui embaixo ele mostra o quadro, né, de amortizações e também do principal. E aquilo que eu falei para vocês. Se a gente colocar 3 milhões e meio por mês aí, isso por ano vai dar 35, com mais 7, 42 milhões. Então é mais ou menos aqui, ó, a capacidade que ele tem aí de pagamento tá tranquilo. Agora, essa outra parte aqui, ó, são as amortizações que ele acaba tendo que pagar o principal, né, as amortizações. Então, com o que ele tem em caixa atual, acredito que faça frente a 2025, 2026, e com o que ele vai receber, vai fazer frente aí pelo menos a 2027, 2028. Então, para os próximos anos aí, ainda não é algo tão preocupante. O que ele tem em caixa e o que ele vai receber, dá para fazer frente a esses outros pagamentos futuros aí. Não vejo como sendo algo preocupante no médio prazo, né? Mas para o longo prazo é algo preocupante sim.
Continuando aqui, a gente vê como é que são os indicadores do fundo. Esse fundo, seus imóveis, ele costuma, vindo 11, ó, costuma ter um aluguel mais barato, por isso que esse fundo tende a estar sempre com mais locação do que a média de mercado. Então, a média dos aluguéis do mercado é R$ 115 por metro quadrado. O fundo ele tem um valor baixo de apenas R$ 78 por metro quadrado. Ele aluga mais barato. Mas, em contrapartida, ele tem uma taxa de ocupação melhor. Atualmente, o fundo que não tinha vacância, depois a vacância veio para a faixa de 3%, ou 97% de ocupação. E, atualmente, a vacância veio para 8%, 92% de ocupação. Ao passo que no mercado, a vacância que já chegou a ser astronômica, vem diminuindo, né? Então esse ponto de ter um aluguel mais barato não está atualmente, né, fazendo tanta diferença assim. Porque o fundo continua de lado enquanto o mercado vem se recuperando, né? Inadimplência. Então um fundo que não costuma ter inadimplência, teve durante um período aí 4 meses de inadimplência, mas ele recebeu tudo. Então hoje o fundo não tem ninguém devendo o fundo aí. E aqui a gente vê o portfólio do fundo. Tudo que está aqui pontilhado são contratos que o fundo tem, contratos atípicos. Então, ele tem contrato atípico com a Rede Globo, 46% é a Rede Globo, Vitacom é mais 14%, eles são inquilinos deles mesmos, né? Então a Vinci Partners aluga imóvel mais 11%, e ele tem mais 2% ali também com a Astral. Então a maior parte dos inquilinos ali, ó, possuem contratos atípicos, contratos de longuíssimo prazo, tá? Então 73% do portfólio é atípico, 27% típico. A maior parte aqui, ó, 51%, é pessoal de comunicação e mídia, né? Dos inquilinos, segmentos aí, que é a Rede Globo, é grande inquilino. O fundo tem 76% de seus imóveis em São Paulo, 24% no Rio de Janeiro. Ele tem 2 imóveis lá no Rio de Janeiro. Então aqui a gente vê como que está o prazo médio dos contratos, 6,7 anos. Para esse ano de 2025, venceu ou vai vencer 19% dos contratos. Então, uma parte disso está sendo renovada. Vamos ver até o final do ano se o fundo mantém aí uma boa parte dessas renovações aí dos inquilinos. Vai ter que começar a ter impacto de novo a partir de 2028 e de 2029 para frente começa a ter impacto aí de vencimento dos contratos. Revisionais, quando tem, a maior parte ali se dá em 2036, tem 18% de revisionais já e 2025 mais 19%. Então pode ser que nessas revisionais o fundo consiga, né, aumentar um pouquinho aí os aluguéis que ele recebe. Vamos ver se isso se reflete futuramente nos contratos do fundo. E quando tem impacto nessas revisionais, a maior parte ali é em dezembro, com impactos também ali em junho e janeiro. Quando vai tentar fazer a renovação dos aluguéis aí, 85% é indexado a IPCA e 15% ali indexado ao IGPM. Continuando aqui, a gente vê os imóveis que o fundo possui. Ele tem 2 imóveis lá no Rio de Janeiro, ó, fica na zona sul do Rio de Janeiro. Então está aqui, ó, imóvel 1 e o imóvel 2. Então BM336, que o fundo vendeu uma participação, ele ainda é dono de 51% do imóvel, ele vendeu 49%. E o imóvel BMA Corporate aí, ó, o fundo é dono de 100% do imóvel. Continuando aqui, a gente vê os outros 8 imóveis, né? Aqui ele mostra lá em São Paulo onde é que estão esses imóveis. Oscar Freire, o fundo é dono de 66%. Vita Coral, o fundo é dono de 66%. Esse aqui, BBS, o fundo é dono de 100%. O CIA Alameda, o fundo é dono de 100%. Esse Lab 404, o fundo é dono de 38%. O Cardeal Corporate, o fundo é dono de 100%. O Redlock Lobo, o fundo é dono de 85%. E o imóvel da Rede Globo, aí, o fundo é dono de 100% desse imóvel. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito deste fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado, eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui!